Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro, são 8h35 da noite. Nós vamos hoje falar do dom do Espírito Santo, os 22 dons do Espírito Santo. A Bíblia está escrito assim lá no blog do Espírito Santo. Você sabe qual é o seu dom espiritual? De acordo com a Bíblia, no Novo Testamento há pelo menos 22 dons espirituais. Veja quais são. O dom de servir é a força divina ou a capacidade de fazer pequenos ou grandes tarefas em trabalhar pelo bem geral do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Amém? A missionária Rose vai falar para vocês sobre esse trabalho. Então, rapaz, o pastor estava lendo aí, não é que ele estava lendo a passagem, ele estava explicando o que é serviço, servir Cristo. Agora que a gente vai para a palavra, amém? Atos capítulo 6, do 1 ao 7, amém? Do versículo 1, vamos começar lá. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. 2. E os 12, convocando multidões dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ponto. Presta atenção aqui. Aqui, os discípulos estavam falando: não tem condição de eu sair, nos tempos atuais, de eu sair da pregação para estar tirando uma foto, né, pessoal? Eu sim já tenho auxiliares, é para fazer esse tipo de trabalho. Ele estava falando aqui, como que eu vou largar aqui a pregação, que é a coisa principal, para poder estar cuidando da mesa, para estar cuidando da necessidade do povo? O que o povo está precisando, se está precisando de comida, se está precisando de uma orientação, porque crucial é o quê? A palavra. Amém? Amém. Foi o que a gente acabamos de falar lá atrás, para as crianças e para vocês. Vamos pro 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, as quais continuamos sobre esta necessidade. Tem que ter o Espírito Santo e tem que ter sabedoria. Exatamente. Vamos pro 4. Mas nós perseveraremos nas orações, no ministério e da palavra. Para você ver, tudo tem a palavra. A palavra liberta, a palavra te ensina, a palavra te motiva, a palavra te repreende. A palavra de Deus faz tudo isso quando você deixa. Consola. Agora, quando você bota um bloqueio aqui e não quer deixar Cristo fazer a obra na sua vida, o serviço de Cristo, Ele já fez e faz muito bem através do Espírito Santo. E você, qual serviço tem feito? Aí vamos lá, no 5. E eis parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e o Filipe,
Ou o quê? Próculo. 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 E Próculo. E próculo. é outra pessoa. E outra pessoa aqui escrito é Nicodemo. Nicanor. E o Timão e Nicolau. Prosélito e de... Você vê, cada um com um nome. Vamos dizer que cada um desse aqui é Adriana, Inácio, Thaís, Ivan. Deus escolheu a gente para estar aqui, não foi à toa. Enzo, presente. Rael, Ismael e assim por diante. Você vê, você que tem vergonha do seu nome, não tenha, porque é o teu nome que tem que estar escrito no livro da vida. Antes eu pensei uma certa vez de mudar o meu nome. Como assim, missionária? Eu não gostava do meu nome. Quando eu li a palavra e vi um pastor pregar no altar que o Cristo, Jesus, ele nos observa através do Espírito Santo aqui na terra, mas tem um memorial e tem um livro escrito tudo, até o nosso nome. Então ele vai chamar a gente pelo nosso nome, não é pelo apelido. Então nós temos que amar o nosso nome, amém? Amém. Então hoje eu amo o meu nome, Rosinete. Eu não gostava do meu também, não. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas Cristo sabe por quê. Ame o seu nome. Eu penso em ir lá no cartório e mudar o meu nome. A pior tolice que você possa fazer é isso. Porque quando Jesus chamar, vai chamar o seu nome, cadê? Aí você fala que não é o seu, então você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Começa a observar. Tudo começou a ter um nome. Até as estrelas têm nomes. Por que você não gosta do seu nome? Amém? Vamos lá no 6. Pode ler, cunhado Ivan? Isso. Isso. E o 6 e o 7. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tá vendo? Vocês orando, vocês aprendendo, em breve vocês vão estar colocando a mão também. Lá na frente Jesus vai abençoar, vocês vão estar a serviço de Cristo. Um obreiro, uma diaconisa, um diácono, um pastor. Interessante que mesmo os sacerdotes, eles vieram antes de quem? Dos discípulos, eles já eram sacerdotes, mas obedeceram a voz dos... Eram mestres, mas obedeceram a voz dos discípulos. E o que vocês estão multiplicando? Aqui está dizendo aqui da multiplicação. Multiplicava em pessoas, o número. O que você tem multiplicado ao serviço de Cristo? O que você está fazendo que tem multiplicado o bem para o serviço de Cristo? Eu tenho multiplicado, eu tenho ganhado alma. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual o dia mais importante? O dia de buscar aqui Deus ou o dia 24? Hoje. E por que vocês não trazem sua família? Mas no dia 24 eles vão estar aqui. Multiplicar. Qual é mais importante? Comer ou ser salvo? Ser salvo. Como é que consegue trazer para o dia 24, mas não consegue trazer para uma reunião? Você acha que eu não vou falar isso no dia 24? Se prepara, tá? Que eu vou falar.
E aqui diz no 7, a obediência e a fé. O que quer dizer? Se não adianta você ter fé e você não viver na obediência. Não adianta você ser obediente e não tiver fé. Amém? Amém. Vamos lá para outra agora. Entendemos até aqui? Agora vamos lá em Romanos 12, em versículo 7. Romanos 12. Romanos 12. 12, versículo 7. Já achei. 12, 7. Romanos 12. Eu estou no lugar errado aqui. Versículo 7. Amém? Posso ler? Amém. Se o ministério seja em ministrar, ensinar, que haja dedicação ao ensino. Não adianta eu ter um ministério e não querer ensinar. Não adianta eu querer ensinar e não ter um ministério. Não adianta tá dizendo aqui, ó. Tá entendendo? Ó, e tem que fazer com dedicação. O que é? Fazer com amor. Se eu falar aqui de qualquer maneira, com pressa de querer entrar, de fazer janta, vou ser repreendida por Cristo. Eu tenho que fazer com dedicação. Até para você ouvir, você tem que estar com dedicação, com amor de ouvir. Porque se você não tiver com dedicação de ouvir a palavra de Deus, você faz isso assim, ó. Já pensou Jesus fazer isso para você também? Na hora que você pedir socorro, pedir ajuda, suplicar Ele, não façam nunca isso. E diz assim, ó. Temos que ter dedicação a aprender e ensinar. Eu não tenho dificuldade de alguém me ensinar. Eu amo ser o que sou. Porque se eu não tenho condição de aprender, eu não tenho condição de ensinar ninguém. Porque a vida é assim. Eu aprendo, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar. Se eu aprendi, eu vou continuar o quê? Ensinando. E assim, um com o outro. Você hoje está aprendendo, você amanhã ou depois você vai estar ensinando alguém. Você vai passar as experiências que você está passando aí. Onde que está doendo, você vai falar, eu já passei por isso aí. Passei uma batalha para vir pro culto de quarta-feira. Era uma batalha, às vezes eu nem vinha. Mas eu venci, você vai vencer também. Você vai ter experiência porque você viveu, aprendeu e vai ensinar. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para poder ficar bem taxativo, né? Não sei nem o que é taxativo. Fala pra mim o que é. Para não ficar taxativo. O que é? Não vai ficar uma coisa monótona. É. Ah, porque tá monótono? Não, porque eu queria saber o significado disso. Ah, tá. É que a Rose fala sobre isso e eu queria esse significado. Quem tem o Espírito Santo, ele pode ser infiel? Pode? Constantemente? Não. Ele pode viver em pecado constantemente? Não. Ele pode estar mentindo? Não. Constantemente? Não. Amém. Vai ajudar muita gente. Vai. Às vezes a pessoa fala que é batizada com o Vamos Espírito lá em Santo, Gálatas 6. Gálatas 6. O Espírito Santo não habita na mentira, no pecado e nada Não, disso. é verdade. Não tem como, né? Não. E se tava, ele foge. Ele não fica. É o enganador que tá lá. Exatamente, não fica não. Com certeza. Então, Gálatas 6:10. Quem achou, diga amém. peraí.
Gálatas, perto de quem? E perto de Romanos mesmo, mais lá pra frente. Ah, mais pra frente. Isso, Tiago. Perto de Coríntios. Cheio de Deus, o sono tá repreendido. Quem achou, diga amém. Leiam. O versículo 10 só. 6:10. Gálatas 6:10. Pode ler, irmão? Pode. Voz bem alta. Vamos lá. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, 6. mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, aqueles que comungam da mesma fé. Quer dizer, temos que fazer o bem, temos que falar de Cristo. Você vê, quantas pessoas esse ano você falou de Jesus? Quantas pessoas você falou do amor dele? Hoje falamos a beça hoje para as crianças. Então, às vezes nós fala só de problemas. Às vezes a gente só fala das coisas que tá acontecendo contigo. Aí você fala, você desabafa. Mas quando chega o momento de alguém desabafar contigo, você já tá com pressa de ir embora. É bom escutar. Porque se alguém teve paciência contigo, por que você não vai ter com o teu próximo? Isso é serviço de Cristo. Hoje poucas pessoas querem ouvir a outra. E quem tá falando sabe o que tá falando. É um dom ouvir, tá? Ah, mas eu não nasci pra isso, eu não tenho paciência. Busque em Cristo que Ele te dá. Eu não tinha. Ah, mas não tem mais, é serviço de Cristo. Isso aqui tá falando serviço de Cristo. Nós estamos aprendendo esse mais um do dom de quarta-feira. Hoje é serviço de Cristo. Então, quando você... Vamos lá. Você sabe por que muitas pessoas não têm esse desejo de ouvir? E nem de ajudar? Porque ela não tem amor. Porque até para isso tem que ter amor. Fala, papai! Até para isso tem que ter amor. Se não tem amor, não adianta. Você vai ficar sempre com a mesma história. Você vai ficar sempre com a mesma vida, porque eu me realizo em ajudar o meu próximo. Se eu ajudo ele, eu estou o quê? Amando e estou recebendo de Cristo também. Ah, mas e quando a pessoa não quer te ouvir? É um lado, né, Ivanildo? E quando a pessoa está te ignorando, não quer te ouvir, não quer, você está desobedecendo, você está falando, a sua parte você está fazendo, não se sinta incomodado. A sua parte está sendo feito para Cristo, serviço de Cristo. Se ela ou ele está ouvindo, aí cabe ele. Quem está sofrendo é ele, quem está sofrendo é ela. Quem está entendendo? Muito bom, pelo menos 2 pessoas, não estou sozinha. Porque quando a pessoa, ela fala assim para mim, eu não tenho mais desejo de servir Cristo não, de fazer a obra de Deus mais não. Você sabe, ela não está falando isso para mim. Ela está falando isso para Cristo. Mas quantas vezes ela deu trabalho? Quantos ouvidos alguém teve que emprestar para ela? Quantas pessoas ajudou diretamente ou indiretamente alguém ajudou ela e agora ela não quer ajudar ninguém. Porque agora a pessoa está bem, sabe o caminho, está recebendo. Falou pra mim que as pessoas é rebelde. A pessoa rebelde, cada um vive para si, não é assim que Cristo nos ensina. Você já pensou que Jesus cansasse de nós?
Você já imaginou ele não quisesse mais ouvir a gente? Você já imaginou se ele abrisse mão de você? Onde você estaria nesse momento? Mas em nenhum momento ele nunca desistiu de ninguém. Alguém desistiu dele, mas ele não. Ele vai até o fim. Ele luta até o fim. E digo assim para você, vamos lá agora em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Quarta-feira é palavra. E é assim que vocês aprendem a mexer a Bíblia, isso que é bom trazer, entendeu? 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Eu tô quieta. 1 Timóteo capítulo 1. Vamos lá. Primeiro o quê? 1 Timóteo capítulo 1, do 16 ao 18. Quem pode ler, diga amém. Vamos lá. Isso aí, meu cunhado. Manda. Amém. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Amém mesmo. 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Amém? Amém. Vai, lê até o 19, por favor. 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Quanto as pessoas hoje têm rejeitado o ensino, têm rejeitado o aprender, rejeitado ao serviço de Cristo, rejeitado, e aqui diz assim, ó, que Ele é o único, Ele é toda a honra, Ele é toda a glória. Então não existe outro Deus a não ser o que nós estamos falando, que morreu por mim, morreu por todos nós. Vamos lá agora no Tito. Tito que é forte. Tito. Vai mais pra frente, vai lá pra frente. Tito, lá pra frente. Lê Tito, Ivan. Tito 3:14. Vai. Perto de P. Antes do Apocalipse. Joga à frente. Lê com força. Timóteo. Tito Tito 3, 3, versículo 14. Pra terminar, hein? E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Achou? Qual? 3:14. 3,14, depois de Timóteo. Tito não aparece pra mim, não. Depois do Timóteo, Mael. Lê, Ivan. Vamos lá, 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O que é infrutuoso? Não dá fruto. Não dá fruto para você, não dá fruto para a obra de Deus, não dá fruto para ninguém. Tu é uma pessoa praticamente obsoleta. Ela não Infrutífera. ela não gera nada. É que nem o espinheiro. O espinheiro é... Tito 3. Versículo 14. 3,14. Continua no Tito aí que a gente vai fechar com o versículo do 3 também aí. Isso. Não, eu quero que você lê o versículo 4, Ivan.
Com força, com garra. 4, 5 e 6. Tito? Isso. Tito só vai 3, cara. Tito 3. Versículo. Ah, o versículo 3, 4. 4, 5 e 6. Lê com violência. Vamos lá. Todos acharam? Amém. Vamos lá. 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Oi? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a leitura está sendo lida, se você começa a falar, você está desrespeitando a Deus. Você sabia disso? Vai no... Como é o nome daquele onde fica o juiz, aquele capão preto? Tribunal? Vai lá, fica falando lá. Como é o nome do polícia que ele chama? Hã? Polícia? Eles tem um nome que chama o policial. Ó, por favor, retira essa pessoa daqui. Ah, tá desatando a autoridade? Você não pode, quando alguém está lendo a palavra de Deus, você tem que... Porque é a única maneira que você vai se libertar. Se ele está dando a palavra, ela está indo de encontro a você. É ela que vai regenerar o teu espírito. Não é o que a Bíblia diz aí, ó, no versículo 4? Ele salvou mediante o lavar. O lavar regenerador regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você não presta atenção, o diabo ele vai trabalhar desta maneira. Tá onde? É qual versículo? Minha amiga, já está sendo gravado para você depois ir lá ler e ouvir. Porque você quebra o ciclo da palavra. Aí ele para lá e fica essa confusão. Não pode. Um tá lendo, todo mundo o quê? O que Paulo disse? Tá pregando, todo mundo fica o quê? Quem tem mais autoridade? Quem tá pregando ou quem tá falando na língua dos anjos? Quem tá pregando, até a criança sabe. Não tem essa de querer você ficar falando em língua porque a profecia está sendo lançada. Aleluia. Se eu não posso falar em língua que é sobrenatural, eu vou falar na minha própria língua? Eu vou ficar... Gente, se tu não sabe, depois tu vai lá dar uma analisada lá. Porque isso, senão você atrapalha, fica uma confusão muito grande. E a palavra que ia mudar a história de uma pessoa, a pessoa não recebe. O que muda a história da gente? A palavra. Aí a palavra que ia mudar a história de uma criança dessa ou de um adulto desse daqui, não foi. A palavra é água, meu amigo. É água que lava. Às vezes você estava com uma dúvida há milênio, há anos, mas aí você ouviu a palavra. Ela tirou aquela dúvida tua, aquilo que te martirizava, aquilo que te sufocava, aquilo que te destruía. Então, principalmente no culto do Espírito Santo, é o culto do Espírito Santo. Você vê, eu falei aqui, fala papai, o Espírito Santo me deu uma chamada aqui. O Espírito Santo me repreendeu. Ele me repreendeu aqui. Então para você ver que a coisa é o quê? É séria. Então quando tiver na palavra, nós temos que estar o quê? Quietinho. Aí o outro, me dá a caneta, me dá uma caneta. Tá onde? Tá onde? Ele nem lê, gente. Ele nem lê, ele quer atrapalhar vocês.
Vocês adultos, vocês têm que ser racional, vocês têm que pegar a visão. Não é uma reunião de criança, abriu hoje uma exceção. Hoje, a reunião é nossa, é adulto. É pessoas vividas, é pessoas racional. Olha só o exemplo desse rapaz. Tá só o quê? Ouvindo. Então você acha que eu não estou vendo a ação de cada um de nós? Então, se não sabe, vai lá no canal. Você vai até ajudar indo no canal, porque você não vai no canal. Eu sei que quando vai e quando não vai. Vocês não vê o canal. Vocês não vê. Vocês vê vídeos de todo mundo, mas não vê o vídeo do apoio aos soldados feridos. Você vê vídeo de todo mundo. É mentira ou verdade? É verdade. Você não vê. Teve dúvida? Eu vou lá. Tá tudo datado. É datado que diz? Datado e temado. Nem sei se pode falar temado, né? Tá com tema lá. Justamente para se a gente teve uma dúvida, a gente vai lá e dá mais uma pincelada para poder ver o que é que Deus queria falar. Vai lá ver esse vídeo e você vai ver a confusãozinha de perguntar onde está escrito, onde não está escrito, como é que tá. Eu não tenho tempo para cortar vídeo. O vídeo ele é grande demais. E cortar vídeo olha, você não tem noção. É trabalho. Então, amém? Todas as reuniões, quando o pastor falar, Ivan, lê do 1 ao 7, eu tenho que fazer o quê? Do 1 ao... Claro, se você tiver um entendimento para ler o 8, que vai fazer o quê? A coesão, lê. Amém? Quando o pastor, a missionária deu o grito amém, é para eu o quê? Parar. Para ela dar explicação. Ela vai desvendar o entendimento desta palavra. Essa palavra aqui, a última agora, Deus ele está lavando a mim, está lavando você. Até essas crianças que estão dormindo, Deus está falando com eles, gente. Está falando com ele. Você sabia que mesmo você dormindo, você ouve? Você ouve, rapaz. Até de como a pessoa não tem. Deus fala contigo. Então, quando você não sabe onde está escrito, depois da reunião você faz o quê? Onde está escrito? Para anotar. Ou você vai no canal, que você vai ajudar. Ou traz uma caneta e Rapidinho, porque senão assim, né? nós acaba perdendo o foco do que ia falar. Amém? Amém. Hoje nós terminamos o culto. A Rose vai fazer uma oração agora para poder Pastor,